Se você me segue, você já deve ter me ouvido falar que eu aconselho a ler pelo menos 3 livros de um escritor de 3 épocas diferentes da sua produção para entender um pouco melhor a escrita, as marcas da narrativa de um determinado autor. Não se engane, todo autor deixa marcas, tá? Mas, no caso de uma escritora como Agatha Christie, a maior escritora do gênero policial de todos os tempos e que tem mais de 80 livros publicados. Por onde começar? Qual livro escolher? Eu acho que esse é um dilema de quem quer conhecer a Agatha Christie. A minha escolha dos vídeos que você encontra aqui no canal, eu tentei os 3 que eu considero talvez os mais importantes. O primeiro é o seu livro mais vendido, que é o caso dos 10 Negrinhos, que também tem um título de Não Sobrou Nenhum, né? Ele tem 2 títulos. Em seguida, eu fiz a resenha do livro chamado A Testemunha Ocular do Crime. E por que eu escolhi esse? Porque ele é diferente sob 2 aspectos. Ele não tem o famoso detetive belga, o Hercule Poirot, na trama, e sim a sua versão feminina inglesa, que é a personagem Miss Jane Marple. E porque também naquele livro não há cadáver na história, o que a torna bem singular. Já o livro de hoje, que seria o terceiro, não poderia ser outro, a não ser esse aqui, Cai o Pano, né? O último romance com a participação do detetive Poirot. Nesse livro, não estou dando nenhum spoiler, porque está escrito aqui na capa, a Agatha Christie mata o personagem. Bem, essa minha edição, está até desmontando, né? É uma edição muito antiga, nem sei de que ano que é, tá? Mas eu gosto dessa edição porque ela tem uma particularidade. Eu acho que ela é da década de 70, mas ela tem uma particularidade. Qual é? Ela foi traduzida por Clarice Lispector. Então é uma honra você ter um livro que foi traduzido pela nossa Clarice, a nossa grande escritora Clarice Lispector. A gente não pode esquecer que Clarice trabalhou muito tempo como tradutora. Ela falava não apenas uma, mas várias línguas, né? Bem, então vamos à trama da Agatha Christie, Cai o Pano, o nome também é sugestivo, né? Cai o Pano, e as principais características da narrativa. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. A história começa com o capitão Arthur Hastings, um velho amigo do Poirot, dizendo que recebeu uma carta do detetive belga para que ele fosse a Styles, na região ali de Essex, interior da Inglaterra, onde o Hastings e o Poirot tinham estado há muitos anos e onde naquela época tinha acontecido um assassinato. Então o que a Agatha Christie está fazendo? Ela está voltando a uma história antiga lá em Styles. Para quem não conhece o personagem, o capitão Arthur Hastings, ele funciona em alguns livros como um ajudante do Poirot, mais ou menos, né, como o personagem Watson funciona para o Sherlock Holmes, né? Então eu gosto dessa comparação. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante no Hastings, né, nesse personagem, é que o Hastings, ele pensa da maneira que um leitor comum, eu, você, qualquer outro, né, pensaria, ou seja, da maneira mais simples para tentar encontrar o assassino. E o Poirot vive ironizando essa maneira do Hastings pensar, né, do seu amigo, lembrando que a mente de um assassino, né, ela é sempre muito mais sofisticada
ele é muito mais inteligente do que um indivíduo comum. Ou seja, desde que seja, claro, uma morte premeditada, ele pensou como ele iria fazer aquele assassinato, não fez ali de qualquer jeito. Ali na propriedade, além do Poirot e do Hastings, estão também o casal Franklin. O casal Franklin, ele é um médico pesquisador e por isso que a filha do Hastings, chamada Judith, que também é pesquisadora, ela está lá junto com o casal Franklin porque ela trabalha com o Dr. Franklin. Além deles, tem também os donos da propriedade, que é o casal Luttrell, são os novos donos, né, da propriedade, não são os mesmos do outro livro. E também muitos hóspedes diferentes entre si. Obviamente, né, todos suspeitos de assassinato. E aqui eu já quero fazer essa marca, que é um recurso que a Agatha Christie usa com frequência. O que ela faz? Ela reúne vários prováveis assassinos em um só lugar, que pode ser uma casa afastada, um hotel, um trem, enfim. Ela coloca vários personagens na mesma cena do crime, todos ou quase todos com motivos para matar, e ela vai nos contando os motivos, né? E para que tudo isso? Para que, claro, você tenha dúvidas sobre o verdadeiro criminoso. Se só tivesse um ou dois personagens, né, ali na cena do crime, ia ser muito fácil identificar quem foi o assassino. E o que muda nesse último livro? É que o assassinato ainda não aconteceu. E Poirot quer evitá-lo. Ou seja, a mestre Agatha Christie resolveu ser, mais uma vez, bem original, né? E fazer uma trama de assassinato sem ainda ter acontecido. Para quê? Para que o Poirot se antecipe ao crime. Então, durante a vida toda, ele descobriu o assassino e agora ele tem que se antecipar ao crime. Claro que eu não vou dar mais nenhum spoiler, né? É um livro perfeito para as férias que estão chegando, meio do ano, fim do ano, não importa. É uma história ideal para entreter e não precisa você ficar refletindo muito. Claro, você garanto que você vai ficar pensando, tentando descobrir o provável assassino, né? Mas isso, claro, faz parte do divertimento que é garantido em qualquer livro da Dama do Crime, Agatha Christie. Eu peço para você que leia mais esse livro, se você só quer ler 3 livros, mas que você também conheça outros, vá lendo, vá levando para as férias, vá lendo os livros da Agatha Christie. Assista as resenhas que eu tenho aqui no canal, eu fiz também uma breve biografia e tudo isso vai tornar você um fã da literatura policial como eu sou. Eu sou uma fã da literatura policial, é uma coisa que descansa a minha mente. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site, às terças-feiras, eu publico as minhas crônicas que eu gostaria que você conhecesse. Se inscreva no canal, dê like, que isso é bastante importante para o canal ter visibilidade. Até o próximo post.